Boa noite. Vamos estudar a Bíblia? Eu hoje tenho um assunto muito legal aqui, sempre muito legal, né, estudar a Bíblia. Mas eu quero falar sobre um homem. Eu quero falar sobre o coxo da porta chamada Formosa. Tá? Então nós vamos estudar Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versículo 1. Vamos ler do 1 ao 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro. Por isso que lhe acontecera. Amém? Vamos orar? Pai, louvamos o teu nome, agradecemos a ti pela leitura da tua palavra, pedimos a ti, Senhor, que venha estar falando aos nossos corações, derramando graça e poder em nossas vidas, que sejamos alcançados, Pai, por tua graça, que sejamos abençoados e guardados por ti. Entregamos a ti nossas famílias, nossos lares, oramos pelos nossos irmãos em Cristo, que o Senhor possa derramar graça e poder. Também entregamos a ti, Senhor, as nossas autoridades, que o Senhor possa derramar da tua graça. Pai, entregamos a ti a nossa nação, pedimos a tua bênção, que essa nação seja abençoada, guardada e protegida por ti. Que o Senhor venha agir de forma poderosa, repreendendo todo tipo de mal. Oramos pelas famílias, pedimos a ti que abençoe, derramando graça e poder, que as famílias sejam abençoadas e guardadas. Oro pelos casais, que o Senhor possa cuidar, Pai, dos casais, que o Senhor possa agir poderosamente, Pai, que os casamentos sejam abençoados e guardados. Entrego, Pai, os nossos filhos em tuas mãos, jovens, adolescentes, crianças, sejam tocados pela tua mão poderosa, sejam guardados por ti. Oro pelos enfermos, que o Senhor possa enviar uma palavra de poder, que os enfermos sejam curados para a glória do teu nome, que é santo e poderoso. Também entrego em tuas mãos famílias que têm perdido entes queridos, que o Senhor possa trazer consolo, confortar os corações e fortalecê-los, Pai. Toma em tuas mãos pessoas que estão hoje desempregadas, que o Senhor possa abrir portas. Oro por pessoas que estão em situação de rua, tem misericórdia, que o Senhor possa agir poderosamente. Oro pelo órfão, pela viúva, entrego em tuas mãos, peço a ti que os abençoe. E oro, Senhor, pedindo a ti que fale conosco esta noite por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos estudar a Bíblia? Esse texto é maravilhoso. Simplesmente assim, né? Esse texto é maravilhoso. Então nós vamos já para a leitura, voltar aqui a leitura do texto, né? Voltar para a aplicação da palavra nas nossas vidas.
O texto fala que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Esse João aqui, Pedro era muito conhecido, né? João, esse aqui provavelmente era o filho de Zebedeu, que era um dos 12, né? Que está relatado lá em Mateus 4:21. Voltando aqui ao versículo 1, o versículo 1 fala que eles foram ao templo orar na hora nona. A hora nona era 3 da tarde. Era contada a partir das 6 da manhã. Então era a hora nona, quando eles foram para a oração no templo. E o que acontecia ali? Ali ia acontecer agora o segundo período de oração. Tá? Era uma oração pública no templo. Então era o segundo período. E eles entraram por esta porta chamada Formosa, né? Aqui no versículo 2, era levado um homem coxo de nascença, o qual o punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, por pedir esmola aos que entravam. Essa porta é interessante, esse nome que ela tinha era porque essa porta era uma porta bonita, linda. Essa porta era uma porta de bronze polido, ela tinha um brilho, era uma porta gigante, era uma porta de 25 metros de altura por 21 metros de largura. Então ela tinha sua beleza. Essa porta era certamente um ponto turístico do templo e era certamente a porta principal. Então eu vejo algumas coisas aqui nesse texto que, assim, serve para a gente pontuar isso. A beleza dessa porta levava as pessoas para ali. E as pessoas queriam ver aquela porta, né? Que coisa linda, coisa maravilhosa. A porta tinha um brilho porque era um bronze polido, era grande, então ela chamava atenção. E aí o que acontecia? A gente pode ver aqui que o coxo era colocado aonde? Diariamente, né? O texto diz aqui, no versículo 2, olha, era levado um homem coxo de nascença, o qual o punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Certamente, se colocasse o coxo nas outras portas, numa das outras, né, ou as outras portas, ele não teria um ganho como tinha na porta Formosa. A porta chamada Formosa era uma porta que ajuntava pessoas. As pessoas queriam ver a porta. Então era um ponto turístico, onde tinha uma aglomeração de pessoas. Por isso o coxo era colocado ali, porque ele dependia de pessoas para ele receber as suas esmolas. Mas aí o que acontece? Eu vejo também duas coisas aqui. A primeira coisa, Pedro e João entraram por ali porque a atração ali era a porta. Eles não seriam atração. Então, eles entraram por ali. Mas a gente pode ver aqui que a beleza da porta, como atraía as pessoas olhavam para a porta. O homem coxo estava ali, todos os dias ele estava ali. Mas a atração não era o coxo, a atração era a porta. Mas Pedro e João, o texto é muito legal, porque o texto diz que eles estavam cheios do Espírito Santo. Mas eles não haviam entrado para a oração. Essa é a diferença. Tem gente que acha que para estar cheio do Espírito ele precisa entrar em oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. O nosso dia, né, como Paulo disse aos Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo disse assim: orai sem cessar. Então a diferença da vida desses homens era essa.
Eles não precisavam ir ao templo para se encher, eles já estavam cheios. Quando eles iam ao templo, eles estavam cheios de Deus, eles estavam cheios do Espírito Santo. E aí, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, eles não estavam contemplando a beleza da porta. Porque eles estavam cheios do Espírito Santo, eles entraram por ali porque eles sabiam que a atração ali era a porta. Eles não seriam a atração. Mas porque eles também estavam cheios do Espírito Santo, quando eles chegaram ali, eles olharam para a direção oposta do povo. O povo olhava para a porta e eles olharam para o coxo. Essa era a diferença. Nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas. Para onde você está olhando? A porta tinha o seu glamour. A porta tinha a sua glória. Mas eu também vejo algo aqui interessante. O Espírito Santo faz com que Pedro e João passem por ali. E aí, aconteceu ali o quê? Uma ação do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42, versículo 8. Então, peraí, a glória estava sendo para a porta. Quem sabe as pessoas iam até para o templo, mas chegava na hora da oração, elas nem entravam, elas ficavam contemplando a porta. A glória estava na porta. A glória não estava lá dentro, né? Isso é, na cabeça das pessoas. Mas o Espírito Santo agora faz com que o povo entre no templo. Faz com que o povo tire os olhos da porta, porque o que acontece ali? Vamos voltar aqui no versículo de número 4, veja só. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. O camarada coxo estava posto à porta ali. Ele só esperava o quê? Esmola. Ele só esperava receber esmolas. Mas aí, ele não sabia quem era Pedro e João. Ele não sabia, e Pedro fala algo interessante para ele, veja só. Versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Que legal. Esse homem era colocado todos os dias ali. E todos os dias ele era tirado dali. Pessoas colocavam ele ali. No final do expediente, não sei se era o dia inteiro, né? No final do expediente, tiravam ele dali. Então ele não chegava lá com suas próprias pernas. Ele era colocado ali. Ele dependia de pessoas. Mas o que acontecia? No final do dia, ele ganhava lá uns trocados, né? De esmolas. E voltava para casa. Carregado por alguém. Mas agora, Pedro e João, ao chegar naquela porta, Pedro e João olhavam na direção oposta do povo. O povo olhando a porta, e eles olharam para aquele homem. Um homem coxo, que era carregado todos os dias e colocado naquela porta para pedir esmola. Mas eles falaram: olha, não possuímos prata nem ouro, mas, aí Pedro diz: o que tenho te dou, levanta e anda. E aquele homem recebe agora o poder de Deus na vida dele. Mas quando isso acontece, acontece algo interessante. O povo que ficava lá, que estava olhando para a porta, a beleza da porta, né, aquele glamour que a porta tinha, agora, sabe o que acontece? Eles também olham na direção do homem coxo. Porque o coxo agora não estava mais coxo. Porque agora o coxo estava curado. Houve ali uma ação do Espírito Santo. Então o glamour da porta se foi. Agora o povo estava com os olhos naquele homem. O que aconteceu ali?
Eles queriam saber, eles ficaram atônitos, né? Eles ficaram ali olhando para aquilo, eles nunca tinham visto aquilo, um milagre aconteceu diante deles. No versículo 9 diz assim: viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. O povo estava contemplando ali, se fosse nos dias de hoje, né? Hoje nós temos celulares, né? Smartphone, iPhone, essas coisas todas aí, iPad, iPod, aí não pode, né? E aí, ia fazer o quê? Tirar selfie com a porta. Tava todo mundo ali preocupado em olhar para aquela porta, mas de repente, numa ação do Espírito Santo, o olhar do povo também sai da porta e olha na direção daquele homem. Algo aconteceu aqui. Aí, veja só, volte para o texto, se você está com uma Bíblia. Eles reconheceram que aquele homem era o coxo que estava na porta. Eles também olharam para o coxo. Mas eles, a única coisa que eles puderam fazer pelo coxo foi o quê? Dar uma oferta, dar uma esmola. Mais nada. Então eles reconheceram. Por quê? Porque certamente eles deram esmola para aquele homem, ou alguns nem deram, né? Viram que aquele homem era coxo e tal, mas de repente não tinha como dar uma oferta, uma esmola, né? E aí o que eles fizeram? Ah, vamos ver o glamour da porta. Estava todo mundo preocupado em olhar para a porta. Mas agora, com esse poder de Deus na vida desse homem, os olhos do povo passam também a olhar para ele. Só que o que acontece? Pedro e João estavam ali a fim de orar dentro do templo. E aí eles entraram. E agora a gente vai descer aqui para o versículo 11, diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Veja só como é que o povo é interessante. O povo estava olhando para a porta, idolatrando a porta. Quando o povo vê o milagre acontecer, o povo que é dado à idolatria passou a idolatrar Pedro e João. Mas Pedro e João eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Então eles não queriam glória para si. Veja que quando Pedro ora, ele fala, né, com o povo, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ele não fala no seu próprio nome. Ele diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E o homem andou por causa disso. Por causa do nome de Jesus. O nome santo e poderoso de Jesus. Por isso que aquele homem levantou e andou. E aí, a gente vai agora ver aqui o que Pedro faz. Pedro aproveitou uma oportunidade e traz um discurso maravilhoso diante daquele povo. E esse discurso foi para dar direção ao povo, para colocar o povo na linha de Deus. E é o que nós precisamos. Precisamos andar na linha de Deus, precisamos ter direção de Deus nas nossas vidas. Aí, versículo 13, Pedro ainda falando com o povo, ele diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo, com letra maiúscula, Jesus, né? Servo Jesus, a quem vós traíste e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pedistes que vos
concedessem um homicida. De Sarte, desse modo, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, e que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro aproveitou a oportunidade para pregar para aquele povo, para trazer a mensagem do coração de Deus para a vida daquele povo, para que aquele povo pudesse entender que o poder não era dele nem de João, mas sim um poder de Deus. O Espírito Santo do Senhor estava presente e faz esse milagre acontecer diante daquele povo, na porta chamada Formosa. Aí, Pedro continua. Ele diz que foi Jesus quem fortaleceu aquele homem e o levantou, né? E no versículo de número 17, ele diz: E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então ele está falando da morte de Cristo. Ele está falando do que o povo fez, entregando Jesus para a morte e soltando Barrabás, que era um homicida. Então, o povo é sempre assim, sem direção, não sabe o que fazer. Quando faz, toma uma decisão errada. Por quê? Porque não anda cheio do Espírito. Nós precisamos andar cheios do Espírito para que possamos tomar decisões acertadas. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Ter a presença de Deus em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 3,16, ele diz: Acaso não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então nós somos o templo do Espírito. Ele precisa estar dentro de nós. Nós precisamos deixar o Espírito dentro dos nossos corpos. Então nós precisamos fazer isso urgente. Pedro e João fizeram a diferença porque eles estavam cheios do Espírito. Pessoas cheias do Espírito fazem a diferença. Aí a gente volta para o texto. No verso 19, Pedro chama o povo ao arrependimento. E é o que nós precisamos fazer todos os dias. E aí, veja só. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da ressurreição de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: O Senhor, Deus, vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Então veja que Moisés já havia falado do Cristo. Moisés já estava anunciando lá atrás. Aí vem os profetas, né? E aqui é citado o profeta Isaías, que fala do Cristo, que ele viria, mas ele padeceria, isso é, ele iria morrer, mas ele tinha uma causa. A morte de Cristo tinha uma causa. Nós éramos essa causa. Ele morreu por nós. Ele deu a sua vida inocente, ele derramou um sangue inocente na cruz, lá no madeiro, por nós.
Então agora a palavra de Deus estava sendo exposta para que o povo pudesse entender o que foi feito lá atrás. O que eles fizeram? Colocaram Jesus inocente na cruz e mandaram soltar um homicida chamado Barrabás. Então Pedro aproveitou essa oportunidade. Imagina um homem coxo. A história desse homem faz com que o Espírito Santo mova algo ali naquele lugar. Aquele homem foi curado, mas outras tantas pessoas receberam o Evangelho, receberam a palavra do Senhor. É o que precisa acontecer no dia de hoje. Nós precisamos da palavra de Deus mais do que tudo. A palavra de Deus é poderosa. Deus traz a sua palavra às nossas vidas para nos abençoar. E aí, voltando ao texto, Pedro fala no versículo 23 que toda alma que não ouvir a esse profeta, Jesus, será exterminada no meio do povo. E no verso 24 ele diz assim: e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falarem, também anunciaram a estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Nós estamos vivendo um mundo difícil, né? Dias difíceis no mundo de perversidade. Mas nós precisamos pregar esse evangelho. Nós precisamos andar cheios do Espírito para que possamos fazer a diferença no meio da sociedade. Nós precisamos pregar esse evangelho do reino para que pessoas possam se arrepender dos seus pecados e se renderem aos pés de Cristo. Então nós temos uma responsabilidade, assim como Pedro e João tinham responsabilidades. Eles entraram pela porta formosa porque eles não queriam a glória para si, eles sabiam que ali a glória era da porta. Mas aí o que acontece quando eles chegam ali, né, não sei a distância que o homem estava colocado da porta, se de repente estava colado na porta, se estava a alguns metros da porta, mas o que importa aqui é que o Espírito Santo estava com Pedro e João, e eles olharam para aquele homem e a vida daquele homem mudou. Aquele homem agora entrou no templo com eles para orar. Quantas vezes aquele homem estava ali? Não sei se anos, né? Certamente, né? Anos ali naquela porta. E certamente ele nunca havia entrado no templo. Mas agora, ele entra. E ao entrar no templo, aí o templo também tem, né, algo especial, porque o templo é o quê? A casa do Senhor. Então certamente aquele homem ficava só à porta do templo. Nunca entrou para conhecer o Deus Todo-Poderoso. Nunca entrou para saber quem era o Deus daquele templo. Mas agora ele entra. O poder de Deus chega àquele homem. E ele agora é enchido com a graça de Deus. E ele entra. E o texto fala que esse homem estava saltando, né? Certamente ele entrou ali pulando de alegria. Porque agora ele não precisava mais ser carregado por ninguém. E ele também não ia precisar mais ficar ali dependendo de esmolas. Sabe por quê? Por causa da graça de Deus que estava na vida de dois homens. Quando nós andamos cheios do Espírito, Deus muda a história de muitas pessoas. Aquele homem coxo já não ia voltar mais para aquela porta chamada Formosa. Agora, quando ele fosse até aquela porta, ele poderia entrar. Agora ele não ia ficar mais do lado de fora pedindo esmolas, mas ele ia entrar para contemplar a beleza e a maravilha do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você.
Onde você está? Do lado de fora da porta ou dentro? A presença de Deus é maravilhosa. Quando nós temos a presença de Deus, o Senhor nos usa fora e dentro da porta. Do lado de fora, Ele curou o coxo. Do lado de dentro, Ele salvou muitas pessoas. Porque as pessoas entraram com Pedro e João. E quando aquele homem é curado, eles entraram no templo e Pedro começou a falar com eles, a mostrar o que eles fizeram, né? Matando Jesus, soltando Barrabás. Mas ele disse que Deus os perdoaria, Deus derramaria graça na vida deles, eles seriam abençoados, porque houve uma promessa do Senhor a Abraão, dizendo que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então aquele povo agora recebe a bênção de Deus, justamente porque aconteceu algo na porta chamada Formosa. Que nós possamos valorizar mais as coisas de Deus. Valorizamos muito as coisas seculares. Acordamos cedo e dormimos tarde por causa de coisas seculares. Nós precisamos dar mais tempo para Deus. Nós precisamos nos organizar para nos enchermos de Deus e sermos uma bênção onde nós andarmos. Na nossa rua, no nosso bairro, nossa cidade. Então aqui a gente vê uma instrumentalidade maravilhosa do Espírito Santo. A vida de Pedro e João foi assim crucial na vida de muita gente. Quando eles chegaram no templo para orar, eles também talvez nem imaginavam o trabalho que o Espírito Santo ia fazer naquela porta. E nós precisamos andar cheios, porque nós não sabemos o que pode acontecer. O Espírito Santo pode nos usar de forma poderosa em algum lugar. Você entra no supermercado, o Espírito Santo te usa ali. E pessoas podem ali mesmo receber a Cristo como Senhor e Salvador. Você entra numa fila, quem sabe num laboratório, num posto de saúde. Você chega num consultório dentário e o Espírito Santo enche o seu coração e te usa para que almas possam se render a Cristo. Então que essa graça esteja sobre nós, que possamos a cada dia buscar mais a presença do Senhor, a cada dia nós possamos olhar para Ele e a cada dia possamos depender dEle e oferecer o nosso coração a Ele, para que Ele possa usar a nossa vida, para que outras pessoas recebam a Cristo. Amém? Eu quero orar. Vamos orar? Pai, queremos louvar o Teu nome. Agradecemos a Ti por Tua palavra, Tua graça, Senhor, em nossas vidas. Pedimos a Ti que derrame sobre nós o Teu poder. Que o Senhor venha encher os nossos corações, Pai. Que o Senhor possa derramar graça e poder, ó Deus, em nossas vidas. Nós louvamos o Teu nome. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por Tua presença. Pedimos a Ti que nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então essa passagem é maravilhosa demais. Um homem não sabia o que poderia acontecer na sua vida, né? Um dia. Ele era colocado ali todos os dias, mas agora ele volta para casa andando, ninguém precisou levá-lo. E certamente foi uma festa na sua casa, né? A sua família, o texto não diz se ele era casado, se não era, né? Mas a sua família se maravilhou em ver que agora aquele homem não era mais coxo. A Bíblia não diz o nome dele, mas agora ele certamente passou a ter um nome, né? Antigamente era o coxo. O coxo da Porta Formosa. Mas agora ele passou a ter nome. E isso deve ter sido muito maravilhoso na vida daquele homem, né? A psicologia certamente
traria aqui um estudo maravilhoso em cima disso, né? Mostrando que esse homem era coxo, certamente uma pessoa assim ela fica frustrada, uma pessoa muitas vezes com depressão, mas agora esse homem estava liberto de tudo. Agora ele estava livre, ele podia andar, né? Chegar, sair. Antigamente, né? No passado não podia. Então, justamente por quê? Porque dois homens se encheram do Espírito, viviam cheios do Espírito. Então nós precisamos viver cheios do Espírito, porque nós temos responsabilidade no meio dessa sociedade que vivemos. E hoje vivemos uma sociedade que não é diferente dessa outra, né? Uma sociedade corrupta, uma sociedade mesquinha, arrogante, que precisa do poder e da graça de Deus. Então nós temos essa responsabilidade, né, de fazer o bem no meio dessa sociedade. E que a graça do Senhor esteja conosco. E que o Senhor possa nos levar a bom termo. Que a cada dia nós possamos nos preocupar, né, com as vidas, com as almas. E possamos levar o Cristo o poderoso, o Nazareno, aquele que cura a vida dessas pessoas. Amém? Que Deus derrame graça no seu coração, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu quero fazer aqui mais uma oração para encerrarmos, amém? Senhor, nós louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti por Tua palavra, agradecemos a Ti, Senhor, pelo Teu Espírito que nos enche a cada dia, Pai, que faz transbordar os nossos corações. Pedimos a Ti que venha usar, ó Deus, as nossas vidas, para que outras pessoas conheçam a Cristo, para que outras pessoas tenham acesso ao céu. Pai, assim nós oramos aqui, Pai, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Boa noite, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, derrame graça no seu coração, tá bom? Um abraço, fica com Deus.